Estreou recentemente no catálogo da Netflix o filme Isolados, longa-metragem de suspense brasileiro dirigido pelo cineasta Thomas Portela e protagonizado por Bruno Gagliasso e Regiane Alves. E o filme foi escrito por Marianne Vielmonte. O filme estreou em 18 de setembro de 2014 no Brasil. O filme é parcialmente baseado no caso real dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo, ocorrido na década de 1990 na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Os irmãos Oliveira Ibrahim, nascido em 1976, e Henrique, nascido em 1974, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, conhecidos como irmãos necrófilos, eles tornaram-se assassinos procurados em 1996, acusados pelo assassinato de 9 pessoas na região serrana do estado desde 1995. Os cadáveres de 7 das vítimas foram violados sexualmente, segundo a perícia. Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. 2 irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os crimes têm detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. No alto da serra, a região mais europeia do Rio de Janeiro está com medo. A polícia militar teve que reforçar a segurança para diminuir o pânico nas ruas de Nova Friburgo, município colonizado por descendentes de suíços e alemães. Mas o perigo ainda mora na zona rural, de onde sai metade de toda a produção de hortaliças do estado do Rio. É aqui que os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, de 19 e 22 anos, estão espalhando o terror. Os dois são analfabetos. A polícia militar cercou os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira no alto das montanhas dos Pinhais, em Rio Grandina, distrito de Nova Friburgo, a 130 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. A caçada aos supostos irmãos necrófilos mobilizou cerca de 250 policiais e pelo menos 100 aventureiros, estimulados pela recompensa de R$5 mil prometida pela prefeitura de Nova Friburgo. Os anos estão espalhando o terror. Os dois são analfabetos e praticam um crime conhecido por necrofilia, assassinato seguido de abuso sexual do corpo. Pode caber perfeitamente a ideia de se tratar de uma loucura a 2. Um dos irmãos ser um psicótico muito grave e o outro irmão ser alguém que tem um retardamento de inteligência e que acompanha todo aquele delírio que o irmão elabora para ele. Nos últimos 3 anos, a loucura de Ibrahim e Henrique deixou um rastro de 14 mortes na área rural de Nova Friburgo, a maioria mulheres. Segundo a polícia, o último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os 2 irmãos arrombaram a porta dos fundos logo depois do meio-dia e agarraram a dona da casa. O filho de 9 anos tentou defender. O cerco nas montanhas dos Pinhais foi montado porque um dos irmãos teria sido visto no local por pessoas que estavam no sítio do comerciante Hélio da Fonseca. Alertados, os homens do BOPE subiram a montanha, enquanto cerca de 200 lavradores da região se posicionaram com carabinas, revólveres e facões nas trilhas da descida, impedindo a fuga. Tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. Quem conseguiu escapar dessa loucura nem gosta de lembrar. A estudante Márcia Cristina de Melo, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma,
Não teria matado a gente. E o que você fez depois que você escapou dessa? Pelo menos 30 famílias de agricultores já abandonaram as lavouras e as casas no interior de... A Montanha dos Pinéis é coberta por florestas. Seus acessos são quase todos de pedra lisa. Ela tem cerca de 300 metros de altura. A subida principal é pelo lugarejo Janela das Andorinhas, próximo à divisa entre Nova Friburgo e o município de Sumidouro. Um dos irmãos, possivelmente Ibrahim, que é o mais baixo e forte, já havia sido visto na região por homens do BOP, do 11º Batalhão da Polícia Militar em Nova Friburgo e por moradores da região. Interior de Nova Friburgo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos. Quem ficou só anda armado, principalmente as mulheres. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não estou, meu irmão está, ou tem um senhor que está aí, sempre fica alguém com ela. A Prefeitura de Nova Friburgo resolveu oferecer um prêmio de R$5.000 pela captura dos irmãos assassinos. Mas os moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro. A maioria quer mesmo vingança. O pessoal da comunidade chegar antes da polícia, eu creio. Ibrahim foi morto por um policial do BOP que o encontrara na floresta. O irmão fugiu, foi preso meses depois, acusado de praticar necrofilia, que é relações sexuais com cadáveres, e de matar 8 pessoas. O lavrador Henrique de Oliveira foi condenado a 34 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Nova Friburgo. Os 7 jurados consideraram Henrique culpado da acusação de ter matado na cidade, em janeiro de 1995, o vigia João Carlos Maria da Rocha. Henrique de Oliveira também foi considerado culpado da acusação de, na mesma ocasião, ter estuprado Elizabeth Ferreira Lima, principal testemunha do caso. De chegar antes da polícia, eu creio que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Para tentar evitar um linchamento, a Polícia Militar do Rio destacou quase 300 homens do Batalhão de Operações Especiais para caçar os irmãos assassinos. Com roupas camufladas ou disfarçados de agricultores, eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. A Polícia Militar tem a força, mas os 2 irmãos têm a experiência. Desde pequenos, Ibrahim e Henrique eram obrigados a fugir de casa para escapar das surras do pai, que chegava sempre bêbado. Segundo os vizinhos, eles passavam várias semanas escondidos na floresta, nessa região montanhosa, 30.000 vezes maior do que um campo de futebol. Um lugar que eles conhecem como ninguém. Aqui é mais difícil caçar do que se esconder. O vigia Rocha e Elizabeth namoravam perto de um riacho quando foram atacados pelos irmãos Henrique e Ibrahim de Oliveira. Elizabeth sobreviveu porque se fingiu de morta. No período entre 1995 a 1996, os irmãos assassinaram, segundo a polícia, 6 mulheres, uma criança e o vigia. Depois de mortas, as mulheres eram violentadas e esquartejadas. Segundo os laudos do Instituto Médico Legal, no julgamento, Henrique de Oliveira disse que apenas teria visto o irmão cometer os assassinatos.
Outro filme que é inspirado pelo caso dos irmãos necrófilos é o filme Macabro, lançado em setembro de 2019. Mas o filme peca por não contar a história como realmente aconteceu, preferindo inventar algo ficcional. Aqui faltou coragem dos cineastas para contar a história como realmente aconteceu. Se o filme contasse o fato real, como tudo aconteceu, eu tenho certeza que chamaria muito mais a atenção das pessoas e não passaria despercebido, pois essa história realmente macabra chama muita atenção sobre o psique humano. Infelizmente faltou coragem dos produtores, dos cineastas.